nós aqui outra vez. O governo federal anunciou um corte radical de gastos na máquina pública. O objetivo é economizar 50 bilhões de reais. A economia vai sair da suspensão de todos os concursos públicos programados para este ano e também de um reajuste menor para o salário mínimo. Como sempre, sobrou para o pobre, né? A reportagem é do Fernando César. Vamos ver. R$600, 580 ou 560. Nada disso. O governo encerrou as negociações e bateu o martelo. O valor do salário mínimo é de R$ 545. O Planalto deve enviar a proposta ao Congresso hoje ou amanhã, para ser votada até semana que vem. Pelas ruas, a discussão continua. Ninguém consegue viver com um salário desse. Muito difícil. 545 ainda é muito baixo, mas é difícil aumentar. Eles deveriam tirar do salário deles para complementar o nosso, que é uma vergonha, não é não? O governo vai cortar 50 bilhões de reais do orçamento desse ano. O arroxo atingiu também os concursos públicos federais, que vão ser suspensos. Nas salas de aula dos cursos preparatórios, a expectativa de estabilidade profissional se transformou em drama, com a notícia da suspensão dos concursos. E quem já vem há 2 anos se dedicando com a notícia dessa e parou tudo, não tem mais dinheiro de onde tirar, tem que passar e agora tem essa novidade, você fica desesperado, né? A necessidade de qualificação do candidato para concorrer a uma vaga no serviço público exige dedicação exclusiva. Tem gente que larga tudo para investir na carreira. Eu mudei toda a minha vida, eu mudei todo o meu esquema. Hoje eu parei de trabalhar, parei de me financiar só para poder me dedicar e hoje fica complicado. Como é que eu fico? Mas para este especialista em concursos, o corte de gastos não deve suspender os processos seletivos. Ele acredita que o governo só precisa de tempo para rever as prioridades. A gente já viu isso acontecer historicamente no país, em 2007, uma vez, com o fim da CPMF, que o ministro da época fez o mesmo tipo de declaração e nada aconteceu em relação aos concursos e às contratações. Depois, em abril de 2009, com o início da crise mundial, a mesma declaração do ministro do Planejamento e efetivamente, todos os concursos planejados aconteceram e as vagas foram ocupadas. Você vê que o descrédito no político brasileiro é tão grande que especialista como esse senhor que acabou de falar aí, em concurso público, só acha que não vai acontecer essa tragédia, que é a suspensão dos concursos, porque as outras vezes em que os políticos prometeram, não cumpriram. Ele cita o ano de 2007, se não me engano, de 2009. Esse prometeu e não fez, esse prometeu e não fez, como se dissesse, pode ficar tranquilo, que a Dilma também não vai fazer. A gente tem que lidar com a hipótese de que o que eles dizem vai ser cumprido e tratar do assunto nesse nível. Não haverá concurso. Os concursados aprovados não tomarão posse. E isso é uma tragédia, porque um monte de gente se dedicou, pagou uma nota por um concurso, comprou livros e agora, daqui a 2 anos, quem sabe? É brincadeira uma coisa dessa. Eu chamo o repórter Fernando César, que vai falar sobre o salário mínimo e como as centrais sindicais reagiram ao anúncio do governo de dar esse reajuste de R$ 545. Fala, Fernando, o povo está felicíssimo, não está? Imagina, né, Cidinha? Boa tarde a todos. Olha, as centrais não gostaram, não. Saiu o som do Fernando. Entre Voltou. E o governo federal. Ao meu lado aqui, o presidente da Força Sindical do Rio de Janeiro, Francisco Dalprá. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Estremeceu a relação entre a presidente Dilma e os sindicalistas? Não chegou a estremecer a relação, mas causou uma certa decepção para nós, porque quando a candidata Dilma saiu candidata a presidente da República, nós, trabalhadores, fomos os primeiros a sair à rua para fazer com que ela chegasse ao posto que está hoje, em confiança que ela daria continuidade no governo Lula. E isso para nós, no primeiro momento, está sendo uma pequena decepção, mas não chega a estremecer porque a gente entende que ela está querendo botar a marca dela no governo e tudo é a questão de vaidades pessoais que o tempo vai corrigir. Oi, Cidinha, chamou? É para você afastar um pouco para
para a sua esquerda o convidado, porque tem uns caras sem graça ali. Mais para cá um pouquinho. Aí. É um cenário vivo, né, Cidinha? Já faz parte, já é folclore já. Sim, mas tem alguns que passam um pouquinho do limite. Não, é para lá, meu filho. Tira o dentuço daí. Tira o vampiro de aluguel. Te amo. Qual seria a alternativa, então, que vocês estão propondo ao governo, enfim, já que o governo já bateu o martelo, né? Veja bem, o governo bateu o martelo, mas de uma forma o seguinte: acima do governo tem um Congresso Nacional. E esses deputados que lá estão, todos defenderam que o país precisa sair da miséria. E o país, para sair da miséria, tem que ser com trabalho do povo e não com Bolsa Família. E eu acho que um salário mínimo, dentro da proposição das centrais, é o mínimo necessário para que o país tenha consumo. E o país tendo consumo, as empresas têm que produzir. As empresas tendo que produzir, têm que contratar mão de obra. As empresas produzindo, vendendo, o governo arrecada mais imposto. Então essa conversa, essa lorota, que não pode, é conversa de governo para boi dormir. Por isso que nós acreditamos que, se ela bater o pé firme, eu não acredito que os deputados vão trair a classe trabalhadora já no primeiro momento, atendendo o pedido da presidente. Eu acho que eles têm que haver respeito a quem trabalha e a quem produz nesse país. O Francisco. Em relação ao corte aí dos concursos públicos. Sim. A Cidinha tem uma pergunta lá do estúdio para você também. Fala, Cidinha. Oi, tudo bem, Francisco? Eu estou sabendo que vai haver... Você, como é que você está? Eu estou boa. Eu estou sabendo que vai haver um movimento no Congresso Nacional reunindo, se não me engano, 16 sindicatos para uma manifestação para pressionar o Congresso Nacional por um aumento maior no salário mínimo. É verdade? Cidinha, veja bem, nós estamos convocando os dirigentes sindicais para irem ao Congresso Nacional no dia 15 e 16. Nós vamos tentar pressionar os deputados para que eles respeitem as regras do jogo. Nós queremos que eles entendam que não pode haver um país querendo sair da crise e da miséria só com Bolsa Família. O país tem que sair da crise e da miséria com trabalho e com salário justo para o trabalhador. O que você achou, Francisco, da declaração do Lula de que os sindicatos estavam fazendo demagogia? Olha, Cidinha, eu acho que na hora que a pessoa perde a responsabilidade de um cargo como o Lula tinha e que agora passou a ser povo normal, é até natural ele dizer uma coisa dessa, mas ele só não pode se esquecer que ele faz parte desse meio. Se os dirigentes sindicais fazem demagogia, é porque ele fez muito mais no governo e nós não criticamos. Ele fez demagogia a ponto que o ministro da Fazenda vem a público hoje e denuncia as mazelas que foi o governo passado. Essa é a questão. O Manteiga vem hoje de público dizer do quarto do orçamento, mas o que ele fala nas propostas dele? Ele diz, não, porque houve isso, porque houve aquilo, porque houve... Eles fizeram parte do governo passado, essas mazelas todas, então eles admitiram que isso acontecesse e querem dar uma de bonzinho, vão para as favas. Ok, Francisco, a gente espera que essa pressão resulte em alguma coisa no Congresso Nacional. Eu não acho que o Congresso é muito sensível a esse tipo de manifestação, só se ficou agora, porque na verdade só outro tipo de manifestação é que move aquela gente. Mas de qualquer maneira é lamentável que o salário, eu entendo que não pode dar tudo de uma vez, mas o salário ande tão devagar em comparação com o desenvolvimento do país. Não é possível. Se tem dinheiro, como ele disse, para dar Bolsa Família, devia dar da Bolsa Trabalhador. Dinheiro para o trabalhador, um salário digno. Ninguém consegue viver com R$ 545.